Lucinda Pinto já me esperando nesse encontro de família. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, você, Thaís? Bem-vinda com o CNN Money para o Hora H. Lucinda, hoje a gente vai abrir diferente, vamos começar falando de tecnologia, porque teve um anúncio bombástico ligado ao setor de tecnologia nos Estados Unidos, que certamente mexeu com o mercado. Eu não vou nem dar spoiler, te passo a bola e você conta. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Teve uma coisa muito interessante que o mercado reagiu ao anúncio que o Donald Trump fez sobre um possível acordo entre a Intel e a Apple. E isso fez as ações da Apple dispararem, subiram mais de 10%, a gente vai ver aqui na telinha. Agora, acho que as pessoas podem ficar se perguntando, mas o que o Trump tem a ver com isso? E aí eu vou explicar. O governo americano, na verdade, tem 10% das ações da Intel. Ele fez esse investimento no ano passado. Ninguém entendeu nada, inclusive, né? Exato. Por que faria isso, né? A questão é que essa indústria de semicondutores ficou tão estratégica por causa do avanço da inteligência artificial que virou um assunto de governo. Então, vamos relembrar. A Intel, ela foi sempre uma gigante desse mercado dessa indústria de semicondutores, porque ela projetava e fabricava chips. Só que aí, por causa de busca para redução de custos, acabou que as grandes companhias, como é o caso da Apple, passaram a comprar os chips, os semicondutores, ou fabricar lá na Ásia. Isso foi um movimento global, a gente viu isso acontecer bastante. E hoje a Apple tem como a principal fornecedora de chips a TSMC, que é uma empresa de Taiwan. A Apple, ela projeta os seus chips e quem fabrica é essa empresa de Taiwan. É a maior do mundo, né? A maior do mundo. Hoje é ela que domina esse mercado. E aí o governo americano olhou para isso e falou, puxa vida, não é uma boa coisa a gente ficar tão dependente assim da China. Primeiro, por conta dessa explosão aí desse mundo da inteligência artificial e segundo, por causa dos conflitos entre Estados Unidos e a China, essa disputa toda. Então, acabou que o governo americano passou a pressionar, a atuar para puxar de volta a produção de chips para a Intel, para o mercado americano. A Apple e a Intel já vêm conversando, a gente tem essa notícia, isso já foi divulgado, mas até hoje nenhuma das duas se pronunciou efetivamente. E aí essa fala do Trump hoje trouxe aí uma esperança para os investidores em Intel de que pode haver finalmente esse acordo, o que seria uma ótima notícia para a companhia, porque se eventualmente a Apple passar a comprar chips da Intel, seria tipo um selo de qualidade. Não, um selo de qualidade e uma demanda muito forte, né? O que reforçaria rentabilidade e resultado da empresa, né? É isso mesmo. Então a gente viu aqui, a gente mostrou a alta de mais de 10% da ação da Intel e a Apple subiu 0,70%. Então, gente, essa história aí mas não foi pouquinho, não? Porque para a Apple faz pouca diferença no fim das contas, né? Acho que a grande beneficiada seria a própria Intel. E essa vai ser uma novela que a gente vai acompanhar atentamente, esse esforço do governo americano puxar para si. Quer dizer, aqui é mais do que uma notícia corporativa, aqui é uma notícia mesmo quase geopolítica, né? O governo americano tentando trazer aí de volta a produção de chips para os Estados Unidos. Lucinda, só para a turma ter uma ideia do tamanho da Apple, isso aqui é em que moeda? 298 é dólar, né? Dólar, é isso aí. Quase $300 uma ação. Veio 5, né? Não, nem vamos fazer essa conta. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar a bola, voltar pé no chão e vir para o Brasil, para as nossas grandes empresas, são gigantes empresas também nos seus setores, mas a gente ainda está longe desse patamar que aconteceu no mercado hoje, pós-Copom. A turma toda digerindo a decisão, digerindo os recados, a preocupação com aquele parágrafo do comunicado do Copom que nós trouxemos aqui, que indicava meio que um adiamento do horizonte relevante, enfim, o economês do Banco Central, mas que gerou ruído no mercado. Thaís, a gente teve bastante dificuldade para destrinchar o comunicado aqui ontem ao vivo, mas não fomos só nós, o mercado todo ficou achando que a comunicação não estava muito clara, que havia recados confusos ali. E aí, como resposta, o mercado teve um dia bem negativo. Então, juros futuros subiram bastante. Isso acabou atrapalhando a Bolsa aqui a acompanhar o movimento mais positivo que se viu lá fora por causa desse cenário de, eventualmente, um acordo ali entre Estados Unidos e Irã, que está se construindo. E também isso explica essa alta do dólar. Porque o que aconteceu ontem na prática? Os Estados Unidos tomaram a sua decisão de política monetária, o Federal Reserve
trouxe lá a manutenção dos juros com possibilidade, indicando a possibilidade de uma alta do juro por lá. E aqui ficou a porta aberta para mais um corte de 0,25 ponto. Então, a diferença do juro lá e aqui pode aumentar. E isso enfraquece o real. Hoje, o real foi a pior moeda dentre as principais aí na relação com o dólar. Então, fechamos aí quase R$ 5,18 e a Bolsa caiu aí muito por causa dessa notícia. E qual que é o ponto, Thaís? Ninguém esperava que o Banco Central fosse dar esse recado meio confuso. E o que ele fez? Ele estendeu o horizonte para onde ele vai olhar para tomar suas decisões de juros. Então, ele, em vez de olhar para o fim de 2027, como ele vinha fazendo, ele passa a mirar o primeiro trimestre de 2028 e o entendimento do mercado que foi um jeito de acomodar as coisas e conseguir fazer mais corte de juros. E aí, a economista Solange Srur, que é a nossa comentarista aqui no CNN Money, escreveu um artigo hoje para a Folha de São Paulo. Na interpretação dela, o que o Banco Central fez foi mudar a meta sem mexer na meta, né? A próxima reunião do Copom, que é em agosto, esse horizonte relevante já chegaria nesse começo de 2028. Então, o mercado estranhou essa antecipação e essa interpretação leva ao aumento dos juros futuros, que são contratos negociados na Bolsa, em que o investidor coloca dinheiro numa taxa que ele acha que vai chegar daqui a alguns anos, né? E essa elevação indica que os juros no Brasil vão ficar mais altos por mais tempo. E acho que é bem importante dizer que não se trata de que o mercado não queira um corte de juros, ao contrário, mas é que existe uma visão de que o mais importante, a prioridade do Banco Central é defender a moeda, não permitir que haja inflação. E a preocupação dos economistas é que com essa decisão, se ele continuar cortando os juros com as projeções de inflação acima da meta, a inflação ganhe força. E aí é muito mais difícil de debelar. Então, as críticas todas estão sendo em cima do fato de que o próprio Banco Central traz projeções acima da meta e ele passa a mirar, então, um horizonte mais distante, onde talvez a inflação possa convergir, mas é um cenário muito distante, não dá para ter certeza de nada, né, daqui até lá. Então, o ponto é esse, isso traz incerteza para o mercado sobre o comportamento da inflação. E alguns economistas, inclusive gente que já passou pelo Banco Central, a própria Solange, né, colocou um ponto de preocupação sobre a credibilidade do BC. Né? Eu falo bastante, Lucinda, que a comunicação também é um instrumento de política monetária, né? Um instrumento que pode ser muito eficiente ou não. E só para terminar, Lucinda, hoje aconteceu um outro fenômeno extremamente preocupante no mercado, que é onde chegou a taxa de juro para os títulos do Tesouro Nacional que pagam a inflação mais uma taxa. O mercado, no mercado secundário, passou a negociar essas NTNBs, que são esses títulos públicos que pagam IPCA mais um juro, estão pagando 8,5% de juro para prazos bastante longos. Então, quem compra uma NTNB hoje tem a garantia de que vai receber a variação do IPCA mais um juro real de 8,5%. Isso é um patamar histórico e isso é uma demonstração da falta de confiança de que o nosso Banco Central vai conseguir manter a inflação sob controle ao longo do tempo. E uma das razões é mesmo essa questão fiscal. Aliás, o Banco Central traz isso. Exato. Acho que a questão fiscal também pesa, né? Sem dúvida. E o Banco Central traz isso no comunicado de uma forma bastante correta, bastante oportuna, de que hoje esses gastos para estimular a economia que o governo vem adotando também contribuem para a inflação. Isso também é um risco a ser monitorado. Sim, claro. Ainda assim, ele trouxe Por isso que o comunicado foi confuso, porque de um lado ele traz riscos que fazem muito sentido, ele mostra uma preocupação com esse cenário e de outro ele deixa meio a porta aberta para continuar cortando. Isso a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. E aí, por isso é tão importante a gente ler a ata dessa reunião. A ata da reunião vem semana que vem. No final do mês também tem o relatório de política monetária, que é um documento extenso em que o Banco Central traz muitos detalhes sobre a sua visão de economia, inclusive sobre as suas projeções. Então, nos próximos dias, algumas dessas dúvidas podem ser sanadas e, quem sabe, melhora um pouco essa percepção. Lucinda, obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite.